dieta mediterrânica emergiu há muitos séculos, resultado do clima, da flora e da fauna da área banhada pelo mar que lhe dá nome. Embora longe geograficamente, o Algarve sempre beneficiou de importantes influências da bacia do Mediterrâneo através dos povos que passaram pela região ao longo dos séculos. Os fenícios e cartagineses contribuíram para o desenvolvimento da agricultura, pesca, transformação e conservação de pescado. Na época dos romanos, foi incrementado o cultivo da videira e da oliveira. Aos árabes, fica a dever-se a introdução de especiarias, ervas aromáticas, frutos secos, citrinos, legumes, novos modos de cozinhar e novos utensílios, como a cataplana. No período das descobertas, além de novas especiarias, foi introduzido o cultivo de novas plantas, como a batata, o tomate ou o pimento. Na gastronomia do Algarve é fácil encontrar um sem número de receitas que testemunham estas heranças do passado. Exemplo disso é o guisado de litão com feijão branco, cuja receita é apresentada de seguida. Sejam bem-vindos ao mundo da dieta mediterrânica, onde eu irei fazer algumas receitas, algumas genuínas, outras com algumas alterações, baseadas precisamente na dieta mediterrânica, nos produtos autóctones da nossa região do Algarve. Hoje, ou agora, iremos fazer um prato típico da região do Olhão, que é o litão. Não confundir com leitão, muitas vezes as pessoas confundem isto com leitão, não sei porquê, talvez por causa do nome, mas o litão é um peixe da família dos tubarões, que se assemelha a uma pata roxa. Quem conhece a pata roxa é um peixe usado em caldeirada, que tem aquela pele que parece uma lixa. Este peixe não tinha algum ou nenhum valor comercial e as mulheres dos pescadores simplesmente desventravam-nos, punham-nos a secar e guardavam de uma forma muito inteligente, porque quando vinha o inverno havia fome, porque não se ia ao mar, não se podia pescar, não se podia fazer sustento da venda. E então as senhoras inteligentemente tinham secado este peixe. O que é que faziam? Utilizavam depois o peixe seco hidratado, de uma forma normal e tendo o sustento da sua família durante o tempo invernal. Este litão deve ser então demolhado. Eu tenho aqui um peixe demolhado para vos mostrar. Como vem, nada difícil de se fazer, é só introduzir o peixe dentro da água, com algum sal. Este peixe, convém lembrar que é um peixe que é seco apenas com sal, com o sol, ao sol, não leva adição de sal, pelo que deve ser previamente demolhado, ou quando se fizer a demolha, deve-se juntar sal. Posteriormente vou juntar a este caldo, porque é um caldo que, apesar de poder estar um pouco não salgado, e devem ter o cuidado de não salgar muito, tem um sabor característico a fumo. Embora ele não seja fumado, tem a ver com a qualidade organolética do peixe, que confere ao caldo um sabor fumado. Depois de ter aqui o nosso litão, vamos começar a fazer uma ação de culinária. Vamos preparar aqui um refogado, juntando cebola, alho, louro e uma malagueta. Também lembrar que o guisado e os estofados são, de longe e de há muito tempo, o modo de confeccionar alimentos preferidos da dieta mediterrânica. Portanto, são modos de confeccionar saudáveis. Tenho aqui a minha cebola. Vou adicionar 2 dentes de alho. O facto de se juntarmos elementos com líquido, com umidade, como é o cebola e o alho, vamos fazer com que o nosso refogado não queime com a ação do calor e do azeite. Vamos agora adicionar 3 unidades de cravinho, uma malagueta que vou cortar ao meio, deixando ficar as sementes,
um pouco de azeite. Incontornável o uso desta gordura na dieta mediterrânea, como vocês todos sabem. E vamos dar início ao nosso refogado, enquanto eu vou cortar o nosso leitão em pedaços. Este peixe não necessita de mais do que 4 a 6 horas, dependendo da espessura do peixe, para ficar demolhado. Com ele também se fazem saladas muito interessantes, muito parecidos com as pinhetas de bacalhau, utilizando este peixe praticamente seco, desfiando e usando depois numa salada com batata doce, por exemplo, com legumes. Portanto, é um peixe que, pela sua característica e textura, nos permite fazer coisas muito interessantes. Eu vou juntar depois um bocadinho de cebola, um pimento e vamos juntar feijão. O feijão branco, que pomos de molho, tem que saber, de um dia para o outro, para ele ficar hidratado e permitir a cozedura. Hoje não fizemos isso, porque temos, em termos de televisão, temos de ter isto feito, mas para que vocês saibam, vamos adicionar na própria água de demolhar o feijão, vamos adicionar, ou poderemos adicionar aqui o cravinho. E o resultado é o nosso feijão, muito bem cozido, por sinal, bonito, luzidio, feijão novo. Também reservei o caldo, que depois vamos juntar no nosso guisado de leitão. Neste momento vamos adicionar um pouco de cebola, de cenoura, peço perdão. Eu vou reduzir aqui. Quando verificamos que a gordura está a aquecer demais, podemos sempre adicionar mais um pouco de cebola. Esta umidade junto com a gordura vai fazer com que ele não fique queimado e seja um refogado perfeito. Todos os elementos que adicionarmos em qualquer tipo de confecção devem ser utilizados por grau de dureza. Neste caso, eu vou utilizar a cenoura, que não está cozinhada. Vou cozinhá-la e, portanto, é ela que deve entrar neste momento. Juntarei também o pimento, ou os dois pimentos, um verde e um vermelho, mas falo-ei depois, porque o grau de dureza dele também é diferente, quase no final. Quando refogamos, estamos a extrair os elementos sápidos que os ingredientes que lá colocamos têm. Ou seja, eu coloquei cravinho, cenoura, o piripiri, e ao refogar estou a extrair todos esses alimentos que vão alimentar de sabor a minha confecção culinária. É isso que neste momento estou a fazer. Não precisamos de facto de refogar muito. Vamos juntar agora um bocadinho de vinho branco, chama-se esta operação refrescar. Pode-se fazer em qualquer momento precisamente para permitir que a cebola não queime. Este barulho característico da adição de um líquido frio e esta evaporação natural, permitindo também que parte do álcool se liberte. Depois vamos adicionar o nosso caldo de feijão. Ficou com uma cor muito interessante devido ao cravinho. Se se tratasse de um peixe rijo ou se confeccionássemos um outro tipo de proteína, naturalmente que teríamos que adicionar, antes de adicionar os líquidos, esta proteína para que a carne cozinhasse. A nossa cenoura deve estar praticamente cozinhada, não vamos deixar ficar completamente cozinhada. Lembre-se que os alimentos devem ser mastigados, não devem ficar muito cozinhados, porque senão será um desastre, com certeza. Vamos então adicionar o nosso pimento, que eu cortei, pimento verde, vermelho. Vamos adicionar também um tomate maduro, que pode ou não lhe ser retirado a pele. Eu, por acaso, gosto de
utilizar tudo o que os legumes têm. Vamos cortar o nosso tomate também em quadradinhos. Vamos introduzir o nosso leitão. Como vocês viram, já foi demolhado e cortado em pedaços generosos, eu costumo chamar. O pimento é uma coisa que coze, é um produto que coze muito depressa. Vamos adicionar agora o nosso peixe. Vamos adicionar o nosso feijão cozinhado, como já vos disse e já vos mostrei. E verificaram que eu não pus até agora, não coloquei sal algum. É um processo que eu faço sempre no final para retificar os sabores. Vamos colocar agora mais caldo do feijão. Não se esqueçam que, por se tratar de um guisado e ser feito, confeccionado, tapado, os líquidos a adicionar têm que ser um mínimo, porque todos aqueles que eles vão libertar pela cozedura, através de evaporação, vão ficar retidos. Vou adicionar ervas, coentro, salsa, simplesmente vou cortar, sem picar, as minhas ervas. Vou-lhe adicionar mais uma malagueta, cortada ao meio. E agora vamos deixar cozer cerca de 5 minutos para que o caldo se transforme num produto muito sápido, com muito sabor e consistente. E depois vou apenas retificar e darei por pronto o meu leitão com feijão branco. E continuando o nosso belo guisado, convém lembrar que se trata de um cozinhado rural, portanto, sem muitos condimentos, cozinhado de forma muito rude, mas que esta rudez seja entendida com os fracos recursos que as pessoas tinham. Portanto, não há aqui alguns alimentos mais sápidos que costumam ter as feijoadas ou este tipo de guisados, como chouriços, bacons, presuntos, porque se trata de facto de pessoas com fracos recursos que viviam à beira-mar e que isto é confeccionado com aquilo que eles tinham, com os sabores característicos do feijão, dos legumes, dos aromáticos e do peixe em si. Está cozido, foi preciso apenas 3 minutos para desligar o peixe e ele ficar cozido. Vamos só apenas retificar, como eu tinha prometido, o sabor. Vamos adicionar orégãos. Embora não se faça, eu gosto de tudo aquilo que não se faz, eu vou adicionar 2 dentes de alho esmagados e vou adicionar neste momento. Ele vai conferir também sabor, o sabor mais picante. Vamos lhe adicionar mais um pouco de ervas. E agora sim, colocar algum sal, não muito, mexendo com cuidado. Como podem ver, não tem líquido a mais, o feijão está coberto, o caldo engrossou ligeiramente. Vou provar. Dou por concluído o prato, depois servirá para ser servido à mesa.
É pena vocês não poderem cheirar o que eu estou a cheirar. Está magnífico. E pronto. Temos aqui a nossa feijoada de leitão. Muito obrigado por ter me dispensado.